Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o espaço dedicado a falar sobre nichos de negócio, conversando com empreendedores de diferentes áreas, com grandes empresários que fazem parte da nossa comunidade, mas também para os que não fazem e são convidados nossos, para ajudar você que é empreendedor a ter uma visão diferente sobre diferentes setores do mercado e o que é tendência, o que mudou e o que muitas vezes pode estar faltando no seu empreendimento. Hoje o papo é sobre RH. Como é que está a gestão de pessoas da sua empresa, seja ela de pequeno porte, médio ou grande? Como é que está a cultura organizacional? Hoje o bate-papo é com a membro premium super recente aqui da nossa comunidade empreendedora. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Clubecast. Muito obrigada, Luana. Estou muito feliz de estar participando aqui desse podcast. Não fica nervosa, vai ser um bate-papo descontraído. A gente vai falar sobre o segredo para as empresas de sucesso, se de fato é uma gestão estratégica de pessoas. Você tem mais de 20 anos de experiência nessa área, então já passou por todos os setores que podemos pensar e imaginar. Vários momentos, né, do mundo corporativo. Vários momentos de carreira dentro desse mercado. Você fundou e é Head de Business Partner da Moving RH, né? Então você sai do CLT e migra para o empreendedorismo, tendo a sua própria empresa com o que você sempre pensou em fazer, né, Jéssica? É verdade. Assim, quando a gente fala de gestão de pessoas, né, a gente fala exatamente o que você acabou de dizer, uma gestão estratégica de pessoas. Hoje eu percebo muito no dia a dia a dificuldade de encontrar as pessoas certas para o lugar certo, a dificuldade de reorganizar a empresa, reestruturar, para que a gente não só selecione a pessoa certa para o lugar certo, mas que internamente também a gente possa ter as pessoas no lugar certo, fazer as movimentações certas dentro das organizações, né? E o cuidado com esses movimentos, porque a gente está falando de gente. De pessoas. De pessoas. Exatamente. E não é simplesmente mudar por mudar. É um planejamento para fazer as mudanças quando é necessário. Com certeza. E isso envolve comunicação, isso envolve treinamento, isso envolve acolhimento. Então, existem várias formas da gente fazer todos os processos de recursos humanos, atender as necessidades das empresas, mas sempre com muito cuidado. Perfeito, porque você pontuou algo muito importante, que é RH, recursos humanos é sobre pessoas. Exatamente. Né? Então, toda a movimentação que é pensada, a estratégia, tem que ter como premissa o cuidado com pessoas, né, Exato. Jéssica? Você acredita que o segredo para as empresas se tornarem empresas de sucesso está na gestão estratégica de pessoas de fato? Sim, porque quem traz resultados é gente. Com certeza. Não são máquinas. As máquinas, elas ajudam, em alguns momentos elas podem até substituir alguns profissionais, mas, na verdade, tem alguém para comandar, alguém para direcionar, para parametrizar, para acionar para a máquina funcionar. Então, assim, a gente faz o sucesso, a gente atinge o sucesso através de gente, através das pessoas. E quando a gente fala disso, a gente tem que pensar no seguinte: minha equipe não está trazendo bom resultado. Mas por quê? O que está acontecendo? Eles estão com dificuldade de fazer o que precisa ser feito? Será que eu não estou me comunicando de forma clara como líder para pedir exatamente o que minha equipe quer? E eu me deparo muito com isso no dia a dia, né? Hoje eu trabalho para empresas, em geral, de pequeno e médio porte, onde não tem uma estrutura de RH. Então, eu trabalho justamente atendendo essas necessidades deles. E muitas vezes necessidades básicas, né, Jéssica? Exatamente, de recursos humanos. Então, empresas que geralmente contratam o primo do amigo que não sei o quê, então vem aqui trabalhar comigo, e aí chega no dia a dia, você vê que a pessoa não está rendendo, mas a culpa não é dela, a culpa é de quem contratou, porque contratou a pessoa para o lugar errado. Uma má gestão, você acredita que seja uma má liderança? Tá bem ligado uma coisa à outra. Tá? E é difícil esse reconhecimento, né, difícil. Jéssica? É muito difícil o gestor entender o papel dele no processo. Perfeito. Ele ocupa um cargo, mas ele tem um impacto muito maior do que o cargo que ele ocupa na vida da pessoa que trabalha com ele. Ao longo da minha carreira, eu já vi cargos estratégicos, né? Porque eu lidava desde o presidente até o supervisor que acabou de ser promovido. Então, eu sempre tive acesso a todas as esferas e eixos, né, das lideranças.
E já vi casos de um gerente querer voltar para o Rio e a diretora falar que não, porque o trabalho não tinha sido terminado e ele tem que ficar lá e a família dele precisando dele aqui. Então, assim, essa questão do tato, da sensibilidade, empatia, né, da empatia, Exato. às vezes atropela no processo de gestão. E isso me deixa muito preocupada, porque é nessa parte que eu falo, onde o líder tem um impacto muito grande na vida de alguém, né? Tipo, entender, olha, o que aconteceu? Ah, não, porque mesmo que seja a compra do material dos filhos no sábado da escola que vai começar. Mas o combinado era voltar na sexta-feira. Uhum. Ele já programou isso na vida dele. Se não tem como reprogramar, gente, não deixar a pessoa vir é um absurdo isso, né? Você sente que às vezes existe uma rigidez e até uma robotização no formato de gestão e liderança, que falta esse olhar humano para qual deve estar direcionado com o seu funcionário, Mas, né? ao mesmo tempo, existem muitos líderes que são exemplos que a gente precisa seguir. E esses exemplos ali, eu dei um exemplo de uma situação do dia a dia da gestão. Mas, no próprio processo seletivo, o RH ele faz uma avaliação comportamental, se a parte de hard skill, que é a parte técnica, se atende os pré-requisitos. Perfeito. Então, a gente olha ele dentro da cultura organizacional, com as pessoas que a gente geralmente já conhece, as equipes das empresas, vai se dar bem com fulano, então, assim, vai se encaixar comportamentalmente. Mas, tecnicamente, quem avalia é o gestor. E eu vou trazer um caso, assim, que eu fiquei muito feliz e... recentemente, um dos meus sobrinhos participou de um processo seletivo para a área de TI, de uma empresa muito bacana, e era uma vaga de estágio. Ele faz engenharia de automação na UFRJ. E aí ele estava super empolgado para entrar no processo seletivo e tal, e ele não foi aprovado. Mas o gestor, quem avaliou ele tecnicamente, que foi a última etapa do processo, mandou um WhatsApp para ele, falando, fulano... Olha, fiz questão de te mandar essa mensagem. Primeiramente, agradecer pelo seu interesse de participar do processo seletivo com a gente, de querer fazer parte do nosso time. Porém, tem alguns pontos que você precisa desenvolver para que, quando surgir outra oportunidade, você esteja preparado. Olha que incrível. Então, assim, melhorar a questão da conversação do seu inglês, que foi bom, mas a gente avalia outros candidatos. Então, isso pode ser um fator decisivo. Perfeito. Conhecer mais sobre Python. E foi dando dicas técnicas do que ele precisa desenvolver. Ele é um jovem, como tantos outros jovens estão buscando uma oportunidade de mercado de trabalho. Às vezes o primeiro emprego, um estágio, um jovem aprendiz, e ter esse feedback de um recrutador é muito importante para o processo. E de quem pode avaliar tecnicamente e de quem tecnicamente pode dar um norte para ele. Ele não foi aprovado, ele não ficou triste, ele não ficou infeliz, ele, pelo contrário, ele falou, eu vou fazer esses cursos que ele pediu para eu aprender. Maravilha. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, quem é o nome desse cara? Que esse gerente eu quero ter na minha rede do LinkedIn. Fui lá, procurei, já adicionei ele no LinkedIn. E, enfim, né, não vou falar um pouco mais sobre isso, mas é um exemplo de que desde o processo seletivo, você precisa ter cuidado com as pessoas, né? Então, principalmente, não é responsabilidade do RH dar um feedback só, mas também junto do gestor. Claro que são infinitos currículos, é muita triagem. A gente sempre dá um feedback mais genérico, obrigado, não foi dessa vez e tal. Porém, quando um candidato pede uma avaliação, um feedback mais técnico, quanto a RH a gente dá, mas se vier do gestor, gente, muda a vida da pessoa. É outra coisa, porque né, é cada um Jéssica? avaliando uma parte técnica. Ali foi de TI, poderia ser de comunicação, né? Você está formando um profissional que pode vir a ser um profissional da sua própria empresa. Ou não. Ou não. Você está fazendo a sua contribuição para o mundo. Exato. E essa semana eu estava muito saudosista, sabe? Assim, aqui no centro do Rio, porque eu nunca imaginei que eu fosse ter um escritório no centro do Rio. Então, toda vez que eu estaciono, que eu venho de barco ou de catamarã, eu fico andando pela Dovidô, parece que eu ouço o barulho da época que eu trabalhei, né? Aqui. E aí é muito interessante que eu fiz um post no LinkedIn falando desse saudosismo. Sim. Né? Foi até uma foto, acho que foi na Rua do Ouvidor e tal. E, assim, algumas pessoas responderam, comentaram, assim, que hoje, profissionalmente, ou por um cargo de gerência, ou o que for, falando assim, poxa, Jéssica, você não vai lembrar de mim,
Mas eu fiz meu primeiro processo seletivo, foi você que fez. Nossa, E eu me que lembro legal. com muito carinho de você, te acompanho aqui pelo LinkedIn, porque eu não era nada, eu não sabia de nada, eu não tinha experiência de nada. E você, com muita sensibilidade, identificou potencial em mim e que acreditou, né? E que gente, o que as pessoas precisam? Que alguém acredite nelas. A gente não pode simplesmente descartar as pessoas. Porque vira num sistema robótico, a gente acaba normalizando esse descarte de funcionários, né? Não pode, não serve. Não, por quê? O que está acontecendo? Às vezes a gente só precisa mudar a pessoa de posição. Verdade. Botar para um outro setor, para uma outra área que ela vai ser mais feliz trabalhando, o resultado dela vai ser muito melhor. Eu vou dar um exemplo meu, assim, no lugar de funcionária, né, de candidata. Eu estava com 19 anos, eu estava me candidatando para uma segunda oportunidade de estágio. Como na faculdade eu sempre comecei, desde o primeiro período, a fazer muita coisa, então, comparado a algumas meninas e meninos da minha idade, eu tinha um currículo com mais coisas a apresentar, né? Então, eu estou me formando em jornalismo, então eu já comecei a fazer vários laboratórios internos e tudo. E era para uma vaga de repórter numa rádio para estágio e tal. E aí, ele aparentemente não era para repórter, era para assistente de reportagem. E aí, uma recrutadora me mandou uma mensagem, falou, olha, você não passou no processo seletivo, mas não foi por falta de currículo. Foi porque a gente sente que você, se houver uma vaga para repórter, você já está pronta. Exatamente. Então, se você for para assistenciar, olha que louco isso. Muito provavelmente você pode entrar numa briga de egos dentro da empresa, porque você já está pronta. Exatamente. Então, não vai ter... Olha, cuidado. Não vai ter um tempo... E assim, um feedback que eu, por ter 19 anos, eu não pensava. Obviamente, a gente, por síndrome de impostora, a gente acaba se colocando numa posição, não tô pronta, não tô preparada nunca. E quando eu recebi aquele feedback, ela falou, olha, eu acho que talvez você esteja se colocando para vagas que estejam menores do que você já está preparada. Então, para uma outra oportunidade, fica atenta. Exatamente. E aí eu falei, nossa, é verdade. Às vezes a gente não se às vezes precisa do olhar do outro para mudar como a gente se enxerga. A gente se enxerga. E esse cuidado, essa sensibilidade dela, até ver você uma profissional tão jovem, né? Com tanto potencial. Exato. Às vezes não é aprovado num processo seletivo, não significa que, pronto, eu não sou bom, eu não era para mim, eu não sou capaz de... Não, pelo contrário. Às vezes você... Para aquela vaga, não, mas tem outra. Eu, como hoje tenho a minha consultoria e passo isso para a minha equipe, eu falo, gente, fica de olho, porque às vezes não é para a vaga de um cliente, mas tem tudo a ver com o outro. Exato. E às vezes até muito a ver com a cultura do outro. É interessante que teve um cliente meu, que estava com uma vaga de estagiário de importação. Aí eu fiz o processo seletivo com ele e tal. Quando a gente terminou, tinha uma menina muito boa também, mais ou menos com 19 anos, estava fazendo a faculdade. E eu observei, porque o processo seletivo, quando você fala assim, oi, tudo bem? É o primo do meu primo, do amigo e tal. Vem aqui, bate um papo, isso é legal. Traga a documentação, admite. Isso é recrutar. Exato. Você recrutou uma pessoa para trabalhar na sua empresa. Fazer um processo seletivo é você selecionar, você divulgar, você fazer as etapas, ver que tipo de testes que é importante para você avaliar aquele candidato, para ver se está para a posição certa. Exatamente. E eu me lembro exatamente, essa menina, ela fez o processo seletivo, a gente fez uma dinâmica lá, que tinha que fazer tipo um estudo para mudar a mercadoria, para trazer de um país para o outro. A gente jogou um case e eu fui vendo assim, o comportamento dos candidatos, né? E ela, não, gente, vamos Trinidad e Tobago, por aqui, porque não tem imposto, porque aqui não sei. Essa garotinha ia danada. Porque aqui tem alfândega, tem alfandegário, é mais barato, a gente pode trazer mercadoria desse país por aqui, trazendo desse lado, fazendo uma logística internacional lá de acordo com o case. Quando a gente terminou, né, eu falei para ele assim, olha, você não pode contratar essa menina como estagiária. Você tem que contratar ela logo como assistente, senão você vai perder ela pro mercado. Aí ele, como assim, Jéssica? Eu falei, essa menina é boa, não perca ela é danada. E eu falei, ela pode ser a pessoa que vai cuidar dos seus negócios América Latina. Então, assim, contrata ela como assistente, não contrata como estagiária, mesmo que ela não tenha terminado a faculdade, não tem problema. Você contrata ela como assistente, que essa menina tem muito potencial. E é um potencial moldável, né? Não deu outra. 2 anos, 3, se eu não me engano, hoje ela cuida de um escritório dele no Peru.
Olha isso. Então, assim... O olhar sensível faz com que você consiga selecionar uma pessoa que pode mudar a realidade do seu negócio, né? E assim, do negócio do meu cliente, da pessoa, porque... Primeiro, e olha como é que é importante essa questão da atitude, né? Ela não chegou através do currículo dela, ela mandou direto para a empresa. E aí ele recebeu e falou, olha, inclui no processo seletivo esse currículo que eu recebi aqui. Aí entramos em contato e tal, chamamos ela para participar do processo seletivo. E assim, a menina maravilhosa. Lógico, é uma jovem que ainda tem muito potencial. Exato, maturidade de mercado. Está desenvolvendo bem, correspondendo e tendo uma boa gestão, que não é só lá na identificação do processo seletivo. É no acompanhamento. O nosso papel de líder, eu adoro formar pessoas, né? Então, assim, ao longo desses anos eu formei muita gente. Gente que já está em cargo de gestão, gente que está em cargo de especialista. Gente, o tempo passou, né? Sou jovenzinha, né? Mas já tem mais de 20 anos, né? Trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Então, assim, a gente vai construindo um modelo até de gratidão, né? Pelo que a gente viveu. E acho que, profissionalmente falando, a gente tem que olhar para legado, né? O que a gente deixa? Então, assim, quantas como vidas líder, você transforma, quantas pessoas eu impactei? E não ficar, impactei 200 mil vidas. Pelo amor de Deus, eu não transformo a vida de ninguém. Nem tô aqui para ficar levantando a bandeira de impactar o planeta. Mas o que eu posso fazer em pequenas atitudes diárias que isso vai fazendo modificações positivas na vida de alguém. Quando você fala de processo seletivo, isso é uma dor hoje de mercado. Você está mais de 20 anos com essa experiência de formar pessoas e, melhor, formar líderes e mudar uma cultura organizacional de uma empresa para tornar essa empresa de sucesso, né? Que a gestão estratégica de pessoas pode transformar a realidade daquela empresa porque você não recruta, você seleciona o melhor profissional para fazer parte da sua corporativa. Nesses 20 anos, o processo seletivo mudou muito a forma como você enxerga o mercado, não só no ponto de vista liderança para qual funcionário, mas o funcionário em relação à cultura da empresa. Sim. Principalmente a minha geração, que é muito mais jovem, hoje a gente... Meus pais, por exemplo, não se questionavam. É engraçado, até para a gente poder fazer essa pergunta, porque nos primeiros processos seletivos que eu fiz com 18 anos, não tinha nada no currículo, mas eu sabia que eu não podia entrar em qualquer empresa só para ter alguma coisa no meu portfólio. Porque isso ia impactar lá na frente. E é uma mudança de mentalidade, porque os meus pais ficavam, nossa, na minha época não tinha isso. Eu queria ter alguma coisa assinada na carteira. Então, a mentalidade mudou do jovem, então que isso vai impactar lá na frente, porque hoje a gente tem 20 e pouco, daqui a pouco a gente está com 30, 40, né? E mudou também a mentalidade do recrutador, do RH de receber essas pessoas na empresa e preparar a empresa para receber essas pessoas, né? E aí a minha pergunta para você, Jéssica, em tantas mudanças que houveram, né, ao longo desses anos e que você já observou essas transições, esses arcos de mudança, o que você sente que as dores continuam? São dores pertinentes, assim, independente da mudança do tempo? O que você sente que ainda é muito resistente por parte dessas empresas? O posicionamento da liderança. Perfeito. Posicionamento de quem conduz. Às vezes, o próprio líder, o próprio gerente, o próprio diretor, o próprio dono da empresa tem o mesmo modelo de 15, 24 mil anos atrás. Exato. Tradicional até demais. Até demais. Ele não compreende que hoje, em 2024, basicamente, são os candidatos que procuram as empresas. Todo processo seletivo, o candidato, a primeira coisa que ele faz é pesquisar sobre a empresa. Que existem sites hoje que tem avaliação da empresa. Acho que até o Glassdoor, né? Eu não queria falar de alguns, entendeu? Então, assim, mas que são muito importantes. São muito importantes, hoje. Que você vai lá ver, tipo, será que essa empresa é legal, não é? Você vai olhar no LinkedIn, você vai ver o que as pessoas estão postando da sua empresa. Exato. E já teve processo seletivo da pessoa não querer participar quando eu falei para onde era. Olha aí. E o empresário acha que a empresa dele é a melhor do planeta e todo mundo quer trabalhar lá. Porque a gente lida muito com ego, né, Jéssica? Exato. Quando se fala de liderança. E outra coisa, a gente está lidando com, volto de novo, pessoas. Se está lá na empresa, quais são os benefícios? Vale transporte. Gente, pelo amor de Deus, para com isso, que vergonha. Nossa, é verdade. Acha que não precisa mais investir em benefícios. E existem tantos benefícios hoje que às vezes não tem nem custo para a empresa, mas por conta da empresa a gente consegue viabilizar um desconto, uma coisa melhor para o colaborador, e não querem fazer. Ou então,
Ah, Jéssica, eu nem sabia. E é onde entro, né? Onde é meu trabalho. Eu falei assim, olha, vamos fazer essas mudanças. Vamos dar um day off. No dia do aniversário, a pessoa ela vai curtir com a família dela. Pequenas mudanças. São pequenas mudanças. Mas está tudo ligado a uma parte humanizada. Então, as pessoas estão procurando isso. Não só carreira, oportunidade de crescimento, até os programas de treinamento que são realizados na empresa são fatores decisivos para aquele candidato seguir ou não no processo. Com certeza. Então, as empresas precisam mudar essa mentalidade, principalmente de pequeno e médio porte, que geralmente são empresas familiares, que se estabeleceram, que cresceram, que se consolidaram. Legal, bacana, parabéns. E por isso que a gente está trabalhando. Mas, se a gente não fizer ajustes, no mudar o modelo mental, o mindset, de olhar para as pessoas, do pilar gestão de pessoas dentro da empresa, que é um pilar como se fosse um pilar de negócios na parte comercial, um pilar da área, dependendo da empresa, da área de engenharia, da atividade fim, mas você tem que ter um pilar estratégico de olhando para a gente. É interessante, agora um ponto que eu estava conversando com uma amiga semana passada, uma consultora que trabalha com a gente, sobre diversidade, né? E aí ela é doutoranda na parte de diversidade de gênero, enfim, étnico-racial. E eu falei para ela assim, olha, a gente precisa fazer uma live, uma palestra para explicar para as pessoas que os tempos mudaram e que a gente precisa se adequar. Às vezes a gente comete erros nas nossas falhas, na nossa fala, onde a gente falha por falta de conhecimento, porque fez parte de uma geração, então era normal. E Exato. Isso a gente precisa levar para as lideranças. Porque os o mundo líderes é outro, né, precisam Jéssica? saber que o mundo mudou. Não é papo, que saco, tem que mudar isso, porque todo mundo tá cheio de dor, todo mundo tem gatilho. Todo mundo tem gatilho, todo mundo tem suas dores, mas não é essa a questão, o ponto. O ponto é, o que mudou? Tá, como é que funciona? Então, isso é assim, isso é assado, por isso que a gente tem dessa forma de falar, de tratar, para as pessoas se sentirem mais respeitadas. Com certeza. É isso. Quando a gente usa uma palavrinha chamada respeito, todo mundo vive feliz. Não tem por que ter problemas. Então, aí vem o acolhimento. Quando a gente não respeita, não existe acolhimento. E se o líder não está claro para ele as mudanças que acontecem e o que a gente precisa se adequar, você não consegue desdobrar isso para baixo. Totalmente. E essa visão que a gente veio falando ao longo do podcast, da gestão de pessoas ter esse olhar mais humanizado, é um fator determinante para o funcionário, ou seja, candidato, Sim. futuro funcionário, querer ou não fazer parte Sim. dessa empresa. Hoje, muitas grandes multinacionais, que é sempre muito o foco de quem é CLT, trabalhar numa multinacional, né? Mas eu sinto que a minha geração não pensa tanto somente em você crescer numa multinacional, mas você não só empreender, porque a gente já nasce numa cultura que fala-se mais sobre empreendedorismo. Exatamente. Inclusive como saída do CLT, porque a gente viu os nossos pais 8 horas por dia, até mais, ganhando aquilo fixo, tem os benefícios, a gente já é alimentado na cabeça de, procura uma empresa que te dá isso, porque eu consegui te proporcionar isso por conta disso, enfim. Então a gente cresce com essa mentalidade, mas ao mesmo tempo a gente viu o reflexo negativo na carreira dos nossos pais, avós e parentes, que é do CLT. E aí a gente tenta mais essa veia empreendedora. Sim. Mas em contrapartida também tem o pensamento de trabalhar em empresas de pequeno e médio porte e crescer juntos, exatamente. Né? E aí o que eu sinto às vezes é que você tem maior expertise para explicar um pouco disso, é que essa resistência de mudança de pequenas e médias empresas, de adotar pequenos benefícios para que não haja uma alta rotatividade. Sim, porque gera um custo enorme. E como não tem um RH fixo, às vezes esses empresários, enfim, diretores, gerentes, né, dependendo do tamanho da empresa que toca o negócio, não tem noção do custo. Então, a gente entra para falar um pouco, olha, se você está tendo muitas faltas, é um absenteísmo, é um indicador. Um indicador de absenteísmo alto já vai impactar no seu turnover lá na frente. Porque essa pessoa que está faltando muito, ou ela vai sair, ou vão sair com ela. Exatamente. Então, isso já vai gerar um custo para você lá na frente. Então, e por que está faltando? O que está acontecendo? Vamos entender? Se a pessoa está
insatisfeita com o trabalho, ou se realmente ela está com um problema e o que a gente pode fazer para ajudar. A gente tem tanto contato, a gente pode ajudar tanta gente, então assim... Mas às vezes a mentalidade de descartar por ser mais fácil. É mais fácil. E aí, às vezes, a gente até identifica situações que a gente nem imaginava que estava acontecendo dentro da empresa. E a gente fala assim, caramba, mas você está se sentindo assim aqui? Mas não é isso que a gente valoriza, e muitas das vezes não é nem o que os donos têm de atitude. É o contrário, uma supervisão ou uma liderança lá na ponta que é completamente o oposto à atitude dos próprios donos que têm uma cultura diferente. E aí o colaborador lá está super desestimulado. Opa, então a gente tem um problema aqui com esse líder. Vamos chamar a liderança para conversar, vamos conversar com as outras pessoas da equipe e acompanhar. Se não mudar, tomar uma decisão. Ele pode estar na posição errada. Exato. Às vezes ele está mais para a parte técnica especialista do que está na ponta liderando e gerindo pessoas. E ter esse olhar, por exemplo, a gente aqui no próprio clube, quem é responsável hoje por essa cultura organizacional tem feito muitos testes, né, com a gente. Então, por exemplo, se você tem um perfil mais rígido, mais executor, se você tem um perfil mais analítico, para você ser direcionada para perfis comportamentais. Exato, para funções que você consiga desempenhar e se desenvolver melhor. A gente usa no processo seletivo. Perfeito. E a gente usa também nos treinamentos, principalmente treinamentos em equipe. Porque as pessoas mudam, né, Jéssica? Sim, mudam. E a gente tem que entender que cada um tem um perfil. Uma pessoa mais voltada para a conformidade é uma pessoa mais centrada. Ela não faz questão de chegar e sair falando com todo mundo. É um perfil que gosta de trabalhar sozinho, ama. E aí, se você tem um perfil de influenciador, né, Exato. e tal, é a pessoa que já chega, quer falar com todo mundo, quer sentir o calor de todo mundo, quer abraçar todo mundo. Só que o outro não é assim, não gosta. Mas não significa que a pessoa não gosta de você. É o perfil dela. E a gente precisa respeitar. E até ter uma abertura para isso ser falado, né? Porque, por exemplo, você falou sobre, às vezes, a pessoa faltar muito e aí não ter esse tato da empresa, do RH. E a falta de reconhecimento também. Muito. A minha geração, que é mais jovem, a gente abomina trabalho robótico. Então, se você não se sente constantemente desafiado ou, caraca, eu quero aprender sobre uma área nova, será que eu consigo, dentro, mesmo executando o que eu preciso todo dia, me desafiar em outro lugar? E aí você acaba se excede de fazer muito daquilo e não recebe o reconhecimento e você sente que você não está sendo bem olhado ali, né? Você sente que as gerações mais jovens têm essa preocupação enquanto funcionário? E uma coisa, você tocou um ponto muito importante, né? Vocês, nessa outra geração que é diferente da nossa, eu já vou fazer 45 anos, então assim, você tem o quê? 20 e poucos, Tenho né? 24. 24? Podia ser sua mãe, gente. Minha mãe tem 48. Olha aí, ó, tá vendo? Então, assim, é uma geração que quando a gente liderava, porque minha primeira liderança, eu tinha 20 anos, era uma empresa de telemarketing, e eu liderava 14 pessoas. Aí, quando eu fiz 23, que foi um períodozinho que eu saí do RH e voltei, nesse período eu liderei uma equipe com 360 pessoas. Nossa, e tinha 16 supervisores abaixo de mim. Foi bom e ruim, né? Mas isso aí deixa para um outro podcast. E aí, a forma de liderar ali era ter... Todo mundo sabia o que precisava fazer, todo mundo sabia o que tinha que entregar, e eu tinha que acompanhar a entrega. Basicamente era isso. Hoje, você tem que botar todo dia, alimentar a equipe de energia, ainda mais quando é gestão remota, porque mudou. Nossa, com certeza. Então, assim, lá no passado, era natural, as pessoas estavam ali, então tinha que vender, vamos embora, vender e tal, e a gente acompanhava todo o processo, identificava ali o que precisava melhorar. Hoje em dia, a gestão remota são pessoas que não estão no mesmo espaço físico que você. E como é que você mantém a chama acesa? Então, você tem que toda hora estar lá no grupo do WhatsApp, gente, olha o que aconteceu, tipo, puxar um assunto, alimentar de curso, vai ter esse fórum, olha que maneiro, fulano, acho que tem tudo a ver você participar. E Jéssica, então vou me inscrever. Fulano, tem essa live aqui que é da tua área, participe no nosso próximo encontro presencial, compartilha com a gente o que você viu, se tem alguma novidade. Gente, olha isso que aconteceu, cliente novo trabalho, vai lá no Trello, que tem nova demanda. São novos desafios e novas necessidades. Né? E você tem que estar o tempo todo mantendo seu time ligado, antenado. É porque é uma galera muito enérgica,
querendo com muito conhecimento, e quando eles se sentem que eles têm conhecimento, se sentem fortalecidos, eles entregam muito mais do que você espera. Exatamente. Então mudou o modelo. O modelo de gerir mudou. E tem muita... Isso é legal da gente falar, antes da gente entrar um pouco também, porque você, como você mesmo disse, você veio dos 20 anos, você assumiu uma liderança de equipe, 23 você já tinha 300 pessoas para fazer a gestão. Doideira. Isso foi crescendo ao ponto de você falar, não, agora eu quero ter a minha empresa, de ajudar outras empresas. Exatamente. Com falhas em que eu observei enquanto funcionária e que agora eu posso lidar de outro olhar, a gente vai entrar nesse papo, inclusive essa mudança do CLT para o empreendedorismo. Mas antes, a gente ainda falando um pouco dessas dores de mercado, em que vocês, enquanto Moving RH, lidam diretamente e observam, né? Existe uma dificuldade, muitas vezes, de grandes empresas e lideranças, às vezes, mais velhas, ou muito mais velhas, na faixa dos 60, às vezes 70, ou até um pouco antes disso, e que é essa resistência da mudança e da mudança da mentalidade. E aí, há uma resistência, inclusive, de moldar líderes muito jovens, né? E aí esse preconceito com a geração Z, que é a minha geração. Que, não querem trabalhar, quanto mais benefícios ficam mais relaxados, não tem visão de trabalho como há 10, 15 anos atrás. Existem inúmeros preconceitos. Sim, existem sim, existe. E aí você sente que existe talvez uma... Que não quer nada. Exato. Sabe? E claro que existem exceções. Como qualquer geração. Exato, como qualquer... Assim como há malefícios, né, numa geração que é muito robótica, há também uma geração em que tudo é muito mais fácil, que é jogado dessa forma, né? Você sente que existe uma resistência, às vezes, de empresas moldarem e desenvolverem lideranças muito jovens para o mercado, e isso talvez bata e conflita muito na falta de reconhecimento do potencial desses funcionários? Eu vou resumir uma frasezinha assim, acho que já vai responder tudo. Líderes não gostam muito de ser questionados. Perfeito. O que essa geração mais faz? Questiona. Nossa, isso é muito real. Dá trabalho para a liderança. Uma crítica a Rafael Ponzi, que é o meu chefe. Quando eu entrei aqui, né? Ele falou muito isso, que a geração Z, ela questiona muito. E eu sou jornalista, o que eu mais faço é questionar. Mas ele mudou um pouco essa visão dele, que uma vez ele disse que, engraçado, vocês perguntam muito, mas perguntar significa ter interesse do porquê que aquelas decisões estão sendo tomadas. Exatamente. E às vezes o questionamento de uma pessoa, que às vezes, a gente sente muito isso aqui, às vezes está todo mundo tão assim, não, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Aí alguém chega e pergunta, tá, mas por que a gente está fazendo isso e não isso? Aí todo mundo, caraca, é verdade? Às vezes está se pensando muito grande de uma resolução muito simples. Então, essa demonização do questionamento é um grande problema, Mas né? isso é uma realidade. Só que o que eu penso, né? Como eu acho que toda vez que vocês nos questionam, nos movimentam. Então, se eu não tenho uma resposta para te dar naquele momento, eu vou buscar. Eu vou pensar da melhor forma. Ou vai fazer com que da próxima vez eu já venha mais preparada quando comunicar alguma coisa. Exato. O porquê que isso está acontecendo. Então, isso me faz com que a gente melhore e não se sinta afrontado. Exato. Até porque tem uma forma de questionar também, né? Exato. Tem toda uma forma de falar. Então, assim, primeiro, dar a resposta dá trabalho e cansa. Líder não gosta de ser questionado. Mas líderes que geralmente não gostam de ser questionados é porque nem ele sabe o que ele está falando. Sinceramente. Às vezes, tem gente que tem um pensamento muito acelerado das coisas. E aí, tá na cabeça, mas tem dificuldade de organizar e repassar. Exato. Aí a comunicação não é falha, porque para ele também não está muito claro o que ele quer, principalmente de cada um da equipe. Aí essas pessoas questionam, fica sem paciência. Tipo, ai, que saco, já falei 500 vezes, tá? Mas se você falou, o problema não é de quem do outro lado não compreendeu, é você que não tá sabendo. É do interlocutor da fala, é verdade. Então, assim, muda o seu tom, muda a sua estratégia, desenhe se for necessário. E tem muitas vezes resistência de mudança, né? Que a gente vem Exatamente. falando muito isso. Você acha que isso é um fator, quando eu te perguntei sobre o principal fator de dor de empresas, de cultura organizacional, de mudança, assim, de como que você vai, de contratação, por exemplo, de desenvolvimento de equipe, de treinamento, você fala que é a questão da liderança, de quem está à frente disso tudo. Sim, né, sim. Jéssica? Assim, eu encontro ainda algumas empresas com muita resistência de investir em Perfeito. RH, na parte até de se recrutar e selecionar, porque eles acreditam que, pra quê? Fulano tá aí, trabalha comigo tempão,
Era meu amigo do primo lá, que tomava uma cervejinha na esquina, e tá aí o cara super comprometido. Mas o cara faz aquilo a vida inteira, e tá ali 20 anos fazendo a mesma função. Exato. E também como empresa não incentivei nada, e tá tudo certo, mas chega uma hora que essa própria pessoa questiona, que ela tá ali muito tempo e não teve oportunidade de crescimento. Exato. Então, assim, o que move o negócio realmente é a equipe, sabe? Às vezes a galera vem com umas ideias que você nem imaginou. Vem com soluções. E é quem veste a camisa. Exato. Né? E assim, eu falo por mim, né? Assim, as empresas que eu trabalhei, elas se tornaram temporariamente meu sobrenome. A Jéssica, Luana lá do Clube Empreendedor, né? A Jéssica da empresa tal. Ainda bem que agora a Jéssica da Moving é da minha própria empresa. Mas, por muito tempo, e aquilo me dava maior orgulho para dizer que eu era da empresa tal. Então, assim, a gente acaba trabalhando tanto, tão envolvido ali com o processo, que aquilo se torna parte da gente, do dia a dia. Exatamente. Faz parte. Porém, a gente não pode deixar de entender, né, que para que eu possa ter pessoas mais bem selecionadas, pessoas treinadas, porque aí vem toda uma parte de onboarding, né, quando a pessoa chega, eu senti muita dificuldade, fazia seleção, aí eu chegava, passava uns 3 meses, assim, desculpa, uns 40 dias, a gente mandava uma avaliação, e aí perguntava como é que foi, não tinha treinamento inicial. Aí, tipo, não, eu pedi a fulano para treinar a pessoa chegava na empresa e ficava perdida. Não sabia nem a história da empresa. Como é que a empresa começou? Tem missão, visão e valores, a identidade corporativa, porém não era passado. Esse fluxo, como é importante para quem está chegando. Então, a gente já começou a fazer seleção, já perguntava para o cliente, você tem algum programa inicial de treinamento? Perfeito. Pelo menos essa pessoa para essa função, com quem ela precisa conhecer e falar aqui na empresa? E aí a gente começava a mapear para ajudar, porque o trabalho de consultoria, gente, e aí 80% do meu faturamento é recompra, né? Eu acho que o que vem de diferencial é esse cuidado que a gente tem com o nosso cliente. Porque ele não é de RH. Quem somos nós, né? Nós que somos de RH. Então, a gente precisa orientar. Olha, quando a gente contrata, é muito importante ter alguém aqui para a gente poder ter as primeiras semanas, pelo menos, o que a pessoa vai fazer, o que ela vai aprender, quem vai ensinar para ela. O passo a passo, o passo a passo, para que ela não se sinta perdida e depois você achar que ela que não foi boa. Uhum. Que ela não está dando conta do que você está pedindo para ela. Exatamente. E, Jéssica, hoje você você é fundadora e Head Partner Business, né? De uma empresa que você lida diretamente com dores que você sentiu enquanto funcionária. Sim. E que hoje você falou que 80% do seu faturamento é referente à recompra, no caso desse serviço que você vende, né? E oferece. E que é uma dor muito grande, porque as pessoas não desenvolvem isso internamente. Às vezes tem uma equipe de RH e não desenvolve esse tipo de enfim, treinamento, onboarding, por exemplo, como recepcionar um funcionário recente que está chegando. São inúmeros pontos que a gente ficaria, acho que, horas aqui falando sobre cultura organizacional, mas acho que o principal da gente falar sobre essa mudança de mentalidade de mercado e que você vem observando há mais de 20 anos de experiência, você vem desses mais 20 anos do CLT e entra no empreendedorismo. Isso. Por que empreender? E da onde que surge esse Moving RH na sua vida, nessa sua trajetória? Então, gente, é muito interessante porque muitos colegas, né, hoje passam isso pela cabeça de querer fazer essa transição, CLT para PJ. Exato. É simples? Não. Leva tempo. Leva tempo. Se der para se preparar, ótimo. Então, vem para o Clube do Empreendedor, junto com o CLT, já vai aprendendo a empreender, né? Perfeito. Porém, comigo não foi assim. Eu saí da empresa em dezembro, e aí eu fiquei meio que assim, o que eu vou fazer? Morando em Itaipu, Niterói, trabalhando em Botafogo, sabe? Poxa, eu queria tanto ficar mais aqui para perto de casa, cuidar um pouco mais da minha casa, do meu marido, da minha família, tinha outros projetos. Eu falei assim, eu não sabia o que fazer, mas uma certeza eu tinha, que naquele momento eu não queria voltar para o mundo corporativo. Eu queria ter uma flexibilidade maior de horário, de trabalho. Isso foi antes da pandemia. Então, depois da pandemia, tudo melhorou, né? Porque aprendeu-se a fazer um trabalho de home office, de remoto, trabalhar remotamente. Fomos forçados a mudar. A mudar, mas já tinha um movimento acontecendo antes, mas resistência de muitas empresas a adotar. Exato. E aí, eu tinha certeza que eu não queria voltar naquele momento para o mundo corporativo e que eu queria investir em algo para trabalhar por conta própria.
Só que quando você tem uma carreira consolidada, você tem um histórico, você conhece as pessoas, naturalmente, quando as pessoas ficam sabendo que você está fazendo alguns serviços de RH, elas começam a te procurar. Ah, Jéssica, pô, você saiu. Primeiro começa a te procurar oferecendo emprego. Tem uma vaga aqui que é tua cara, você tem que vir pra cá, que não sei o quê. E eu ficava até com vergonha de falar que não, porque parece que a gente está dispensando, né, um emprego. E não é, poxa, a gente também não sabe o dia de amanhã. Mas aí eu falava assim, olha, agora eu queria dar um tempo para eu pensar, mas, poxa, obrigada por lembrar de mim e tal. E aí eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu tinha certeza do que eu não queria, que era voltar para o mundo corporativo naquele momento. Esse foi o primeiro passo, né, Jéssica? Esse foi o primeiro passo. E aí eu fiquei um ano, em 2018, trabalhando como freela. Tem uma vaga, o cliente precisa de um treinamento de liderança. Jéssica, eu ia lá, tinha uma colega que tem uma consultoria, então, assim, ela faz esse serviço aí para mim, vai lá, não sei o quê. E eu fiquei ali fazendo alguns freelancers. No segundo ano, então, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a me pedir outros trabalhos mais apurados. Fazer mesmo um outsourcing de RH uma vez por semana para estar dando suporte, Perfeito. Fazer um diagnóstico, identificar quais são os pontos que a gente tinha que tocar e a gente tocar aquilo. E adoro, porque isso foi em 2018, 19. E até hoje eu vou na empresa lá e vejo ações que eu implantei acontecendo. Maravilha. É muito legal isso, né? Muito gostoso, muito né? gostoso, que deu certo, né? Principalmente veículos de comunicação interna. Então, isso é uma coisa muito legal. E aí começou a surgir, porque assim, as pessoas começaram a me indicar. E aí, quando eu comecei a trabalhar para empresas maiores, né, de médio porte, e algumas de grande porte em projetos bem pontuais, eu tive a necessidade de abrir um CNPJ. Uhum. E eu falei assim, caramba, então eu não posso me apresentar como a Jéssica, que é uma amiga que faz um trabalho de RH. Não, eu me torno uma consultora de RH. Eu tenho que me apresentar, né? Eu sou uma profissional da área de recursos humanos. E aí eu comecei a trabalhar como Jéssica Nogueira, consultora de recursos humanos. Ali, gente, eu fiz trabalho até para Brasília, Recife, João Pessoa. Meu Deus. Estou de Niterói. E aí fui trabalhando e tal, virei meu CNPJ, só que eu comecei a ver a necessidade de definir alguns produtos. Porque RH é muito amplo, né? Então não dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu comecei a definir produtos de recrutamento e seleção, programa de desenvolvimento de liderança e tal. Fiz um folder de tudo que eu poderia fazer, porque se meus clientes precisassem, aquilo eles poderiam contar comigo e tal. Blá, blá, e fui trabalhando assim. Ali eu comecei a perceber, quando eu comecei a desenhar produtos, eu já tinha um CNPJ, que eu precisava também me posicionar melhor. E aí eu vi que eu estava já tendo um olhar empreendedor e não sabia. Né? Já estava desde o início, mas essa chave ainda não tinha virado. Essa mudança não tinha virado. E aí eu comecei a fazer mais investimentos, aí veio a pandemia, óbvio, né? Me impactou, porque ninguém estava contratando, ninguém estava selecionando, pelo contrário, a gente perdendo muitas pessoas. Exato. Candidatos, na época, eu fazia o processo seletivo para uma rede de farmácia aqui no Rio, e eu tinha acabado, assim, entre janeiro e fevereiro, contratado alguns subgerentes. E assim que veio a pandemia, alguns me ligavam e falavam assim, Jéssica, lembra da fulana que entrou junto com a gente, que você fez a seleção, faleceu? Tipo assim, uma das primeiras pessoas a saber que tinha morrido de Covid, logo depois do lockdown, que estava trabalhando ali. Então, aquilo mexeu também muito comigo, porque eu fui ver o último áudio e essa pessoa falou, agradecendo de entrar na empresa e falando que ia voltar para a faculdade. Então, você fala, caramba, sonhos interrompidos, né? Exato. Então, a gente teve que lidar com todas essas emoções, fisicamente, de mudanças e tal. E quando voltou a pandemia, eu falei assim, caramba, eu preciso ter uma marca, né? Eu preciso Eu tenho Jéssica Nogueira, consultoria de RH, não, eu acho que agora eu já tenho produto, eu já sei como é que as coisas funcionam, e eu preciso me posicionar de uma forma diferente, porque os meus contatos, né, minha rede de relacionamento foi me levando a ter esse tipo de serviço. A necessidade te fez, naquele momento, de se colocar como marca mesmo. Aí, eu conversei muito com uma amiga minha, que foi minha primeira gerente, foi quem me levou para RH, uma pessoa que eu sou eternamente grata, foi uma executiva da área de recursos humanos durante muitos anos. Legal. Hoje, ela fez uma transição também, depois de 28 anos, sei lá, de RH, ela decidiu só clinicar. Então, hoje ela trabalha como psicóloga, atendendo muitos executivos, enfim, né, cuidando da saúde mental dessa turma toda. E ela foi comigo, foi minha investidora anjo. Ela falou assim,
Não, vamos lá, eu vou te ajudar, você é só sócia. Aí eu falei, mas você não quer mais trabalhar com isso, você quer agora trabalhar como psicóloga mesmo. Não, mas eu quero te ajudar, vamos. E assim, junto comigo, ela me ajudou a contratar uma agência, nós duas. Aí a agência criou a marca Moving, que foi criada junto comigo, com ela. A gente ficou pensando junto com a menina, de nome, exatamente, todo esse processo. Porque eu trabalhava sozinha. Então, assim, precisava de alguém. Duas cabeças pensam muito melhor do que uma. Com certeza. Então, ela me ajudou. Até nessa hora, ela apareceu para me ajudar, sabe? Então, assim, a gente foi trocando várias ideias e tal. E aí surgiu a Moving, a gente registrou a marca. E aí, depois a minha amiga falou assim, agora você já pode ir, já te ajudei. Eu falei, gente, como é que pode, assim? É anjo mesmo, né? Aparecendo na vida da gente. E eu sou eternamente grata. E até hoje eu pergunto algumas coisas para ela, o que ela acha de algumas decisões que eu pretendo tomar. Ela é muito sábia, sempre me orientando. A importância de ter pessoas que acreditam, que acreditam em você nesse processo de migração e de consolidar o seu nome no mercado. E ela até hoje torce por tudo. Hoje de manhã ela mandou uma mensagem para mim assim, boa sorte lá no seu podcast, tá? Aí é muito fofinha, né? Sempre, tudo que eu faço, isso é muito legal. Fica sempre comemorando mesmo à distância, né? Não tá mais morando aqui no Rio e tal. Mas assim, e aí eu mudei, me posicionei como Moving RH. Tinha uma marca, tinha uma logo, uma marca que já é registrada. Então, a partir dali, qualquer lugar no Brasil que fosse usar o nome da Moving, tinha que pegar autorização comigo ou pagar. Perfeito. E fui tocando a empresa, fui sentindo mais negócios foram aparecendo, mais demanda. Comecei a sentir a necessidade de contratar uma pessoa para trabalhar comigo. Perfeito. Desenvolvi. Então, assim, na Moving, geralmente eu pego pessoas para trabalhar, que já são formadas, que precisam de experiência. E eu sempre falo assim, você quer aprender? Eu tô a fim de ensinar. Então, se tá com essa disposição, bora comigo, que a gente vai fazer desse limão aí uma mega limonada. Hoje vocês trabalham em quantos na Moving? Nós somos quatro colaboradores diretos, fixos comigo. A gente trabalha remotamente. No escritório, a gente fica, a cada 15 dias a gente se encontra, que é o Moving Together Day, que é o dia que a gente trabalha juntos, é o dia que eles gravam. Aí falam, Jéssica, compra não sei o quê, compra não sei o que lá que tá faltando pra gente. Vambora, gente. Às vezes até falam assim, não, porque as crianças pediram, gente, que criança? Aqui é tudo adulto, é tudo profissional. E eles são muito espertos, sabe? Cada um dentro, aí vem a seleção. Dentro da sua área de atuação. Perfeito. Né? Eu trabalho com a Stephanie, que está se formando agora em pedagogia. Então, eu estou desenvolvendo ela para ser conteudista. A parte por trás dos treinamentos. Exato. Né? Da organização, da estrutura lógica das apresentações, porque tecnicamente a faculdade dela já proporciona isso. Exato. E aí já prepara ela para essa demanda. Para que eu possa desenvolver, facilita bastante. E ela também quer. E aí eu tenho a Vanessa, que é formada em gestão de RH, com pós em gestão de RH, mas que sempre trabalhou no varejo. Então, quando ela veio para mim, eu treinei, desenvolvi ela para cuidar de recrutamento e seleção. E até hoje, ela está toda hora fazendo um curso, toda hora aprendendo uma coisa nova, uma coisa diferente. E assim, é uma das pessoas que também, eu nem preciso, já tem 2 anos, eu acho, ou mais, um pouco, que a Vanessa trabalha comigo. Eu nem preciso mesmo me preocupar com algumas coisas, que ela dá conta ali do processo. Eu entro em determinados momentos, mas e a confiança de você ir soltando. Você vai soltando, mas você tem que treinar, você tem que ensinar. Nem todo gestor está disposto a isso. Exato. Então, que é uma dor de cabeça, essa é uma né, diferença. E a gente tem o Arthur, que está com a gente para poder começar a aprender na parte de marketing digital. Legal. Porque a Moving hoje, além dos serviços de RH, a gente está preparando produtos digitais para poder serem vendidos. Perfeito. Eu entendi que eu preciso pegar toda a minha experiência, meu conhecimento, juntar num pacote e falar para as pessoas, esse aqui é o caminho para fazer isso. Tá aqui, toma. Uhum. Vai lá. Se você quer uma consultoria mais apurada, a gente faz uma mentoria Perfeito. também. Mas está aqui para te ajudar. Mas Jéssica, me perguntaram isso. Mas você está pegando o seu conhecimento e compartilhando com as pessoas. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem espaço para todo mundo nesse mundo. Fala sério, eu não vou ficar preocupada. Esse fulano, não. Eu tenho que falar assim, olha, a pessoa que quer trabalhar com um analista de recrutamento e seleção, você precisa aprender isso e isso. E tem esse kit aqui, ó, que eu estou disponibilizando e vendendo também, que vai te ajudar. Maravilha. E vai embora. E aí o Arthur está aprendendo, junto comigo, que também não é meu domínio isso, a parte de marketing digital.
E aí ele busca a informação, aí a gente senta, conversa. Ai, mas será que dá certo? Vamos tentar fazer desse jeito? A gente acerta, erra e volta, e as coisas vão fluindo. Então, assim, hoje, principalmente quando eu vim para o Clube Empreendedor, a primeira reunião que eu participei, eu entendi que eu já estou numa posição de empresária. Exato. Né? Eu falei, caramba. Aí eu parei para olhar quanto tempo eu estou nessa jornada. Já tem, sei lá, 7 anos. Eu falei, caramba. E aí eu comecei a avaliar minhas fases, né? A fase de freelancer, para sentir, a fase de empreender, de consultoria, né? Na verdade, deixa eu voltar aqui para ele editar. Então, assim, as minhas fases de empreendedora, eu vou dizer que foi a primeira de freelancer para sentir o mercado, se era realmente isso ia dar certo ou não. A outra fase para me apresentar mais profissionalmente como consultora de RH. A fase empreendedora, quando eu tive que abrir um CNPJ para poder atender empresas de maior porte, para eu poder emitir nota. E na fase que eu comecei a investir mais ainda na imagem, no nome, no registro, em equipe. E me consolidei, assim, quando, em novembro de 2024, a gente abriu a Moving, o primeiro escritório ali na Presidente Vargas, que eu falei, gente, não tô nem acreditando. E agora você tem essa mentalidade de empresária. De empresária, né? exatamente. O que o empreendedorismo mudou a sua visão de mercado? E aí eu já aproveito para você já incentivar essas pessoas que têm essa veia de querer mudar do CLT para o empreendedorismo, mas ainda tem uma certa resistência por medo. Então, gente, eu fiz até uma enquete no meu LinkedIn semana passada, perguntando qual era o seu maior medo, né, nessa transição de CLT para CNPJ. E a maioria respondeu que o medo é a questão da instabilidade financeira. Perfeito. Normal. Eu também passei por esse medo, eu também passei por vários momentos de instabilidade. E assim, quando a gente empreende, a gente acorda dia primeiro já pensando no que fazer, porque você tem que ter dinheiro para pagar e vender. É tipo um vendedor, né? Tudo começa na semana seguinte. Porém, o que eu aprendi com isso tudo? Primeiro, eu tenho que ter claro o que eu quero e o que eu não quero. Segundo, se eu quero uma coisa e eu não sei fazer, eu preciso aprender antes de empreender. É minha percepção. Porque uma coisa é você ter habilidade, a outra coisa é você ter conhecimento e atitude. Exato. Que aí forma a sua competência, que é o chá, né? Então, primeiro, eu não sabia o que ia fazer, mas eu sabia que eu não queria voltar para o mundo corporativo naquele momento. Mas uma coisa que eu sabia fazer era RH. Eu tinha conhecimento, eu tinha habilidade, tinha atitude. Então, em cima disso, eu falei, vamos embora. Vou pegar isso que eu já tenho e, junto com isso, a minha rede de relacionamento que eu construí ao longo de todos esses anos. E é maravilhoso, porque, assim, meus amigos comemoram muito cada conquista da Moving. É mensagem, é não sei o quê. No dia da inauguração, foram lá. Parece até que a empresa é deles, assim. Mas porque acompanharam também. A minha história toda, a minha jornada, sabe? Aí leva presente, aí um leva uma vela, outro leva aromatizador, aí outro fala, não, trouxe essa santinha aqui que é para proteger a empresa. Aí a outra, não, eu viajei, trouxe essa plantinha aqui, Jéssica, para botar aí no seu escritório. Aí eu falei, gente, olha que fofura, né? Aí o escritório fica cercado de muito carinho. Com certeza. Isso é muito gostoso. De quem viu essa ideia sair do papel para a realidade. Exatamente. Jéssica, eu vou pedir para você dar uma mensagem, né? Fazer uma explicação mesmo para esse empreendedor que está assistindo a gente agora, que tem uma dor na cultura organizacional dele muito forte e que consegue hoje identificar, mas tem medo, às vezes, de contratar um serviço, sim. alguém... Porque é isso, você abre a intimidade da sua empresa para uma outra empresa. Sim. Né? Então, há uma resistência, um medo, o medo da mudança. Então, dá um recado diretamente para essa câmera, para esse empreendedor, esse empresário que está assistindo a gente, para mudar essa mentalidade e se dar a chance, ou melhor, dar a chance para os seus funcionários de se desenvolverem cada vez melhor. Sim, bom, assim, cara empresário, né, você que tem a sua empresa, independente do tamanho dela, nunca deixe de olhar para o pilar das pessoas. Consultor de negócios é consultor de negócios, ele não é um consultor de RH. Então, quando a gente fala de RH, a gente fala de recrutamento e seleção, avaliação, treinamento e desempenho, desenvolvimento de liderança, a gente fala de benefícios, gestão da parte legal, que geralmente é o teu escritório de contabilidade que faz, mas a gente precisa fazer outras ações para evitar passivos
dentro da sua organização, é a parte de medicina e segurança do trabalho, que a gente precisa ter um olhar mais apurado. E quando a gente junta nesse pacote e trabalha de forma estratégica, a gente faz um diagnóstico na sua empresa, identifica quais são as falhas. É a comunicação que a equipe está precisando? É liderança? São pessoas mais preparadas para as funções que elas exercem? Não tenha medo de investir. Investe em pessoas, investe em gente, contrate a Movem para fazer esse serviço para você, que você vai ter uma parceira para o resto da sua vida. Você pode perguntar para os meus clientes como é o nosso relacionamento e como foi bom a gente entrar com um olhar diferenciado, mais humanizado, de acolhimento dos seus colaboradores e até ajudar você, às vezes, a identificar pontos que você não conseguia identificar no dia a dia, porque é óbvio, você tem que olhar para a empresa como um todo e a gente tem que olhar para as pessoas que trabalham com você. Jéssica, muitíssimo obrigada. Foi o seu primeiro podcast, eu espero que tenha sido muito bom para você, porque foi para mim também. Para mim foi muito bom, adorei. É muito legal a gente, às vezes, conversar com uma pessoa que traz um discurso técnico de uma área que, por exemplo, não é minha. Eu sinto a dor do funcionário, mas nunca da contratação, porque eu não faço parte do RH, faço parte da comunicação. Então, é muito legal a gente aprender sobre essa visão de diferentes áreas. O podcast, ele permite muito isso, né? E esse episódio, obviamente, você vai gravar muitos outros. Eu espero até que você faça um podcast para Movem RH. Eu acho que é legal. Para desmistificar algumas coisas do RH, trazer, aproximar mesmo essas pessoas de entender melhor da importância da gestão estratégica de pessoas para mudar a realidade de uma empresa que tem tudo a ver com o sucesso que ela pode alcançar. Com certeza. Né, Jéssica? Então, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Esse foi mais um podcast, um Clubecast com membro prêmio da comunidade empreendedora que mais avança aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Não é só por isso que a gente se chama Clube Empreendedor Brasil, porque a gente tem uma visão de alcance a nível nacional, saindo daqui do limite do Rio de Janeiro, onde a gente está localizado. A gente bateu um papo com Jéssica Nogueira, que é fundadora e Head Business Partner da Movem RH, que mudou a mentalidade do CLT, fazendo aquele investimento na própria carreira e se desafiando no empreendedorismo. Então, para você que é empreendedor, ou inclusive para você que é CLT e tem uma dificuldade de mudar essa mentalidade, de sair do que a gente entende de comodismo ali, do que a gente está acostumado, né, Jéssica? E se desafiar no empreendedorismo, se tornar um empresário da própria carreira, esse é o momento e com certeza muito do que foi falado aqui pode te motivar isso. E é claro que a gente trouxe muito papo aqui, né? A gente trouxe muita informação sobre a gestão estratégica de pessoas, está completamente alinhada para o segredo para as empresas de sucesso. Legal. Né, Jéssica? Muito obrigada e até a próxima.